No programa Evidências de hoje, continuaremos a nossa aventura pelo Egito e desta vez dando continuidade ao conhecimento do segundo templo aqui da região de Luxor. Nós vimos o templo de Karnak e agora o próprio templo de Luxor. Pedras que nos contam história. Como eles viviam, como eles acreditavam em Deus, qual era a sua esperança a respeito do futuro e da vida eterna. Como foi dito naquele programa, uma das grandes questões que muita gente levanta ao vir ao Egito é: onde estariam os palácios de Faraó? A casa onde as pessoas moravam? Onde havia o comércio? Nós não encontramos nada disso. Nós só encontramos os palácios e as câmaras mortuárias. Por quê? O contraste está justamente aqui. Tijolo de adobe e pedras. Os egípcios acreditavam que a vida nesse mundo é apenas passageira, que é uma preparação para a vida além túmulo, no mundo de Osíris, no mundo dos mortos. Portanto, a casa que eles tinham aqui podia ser feita de um material que logo se corrompia. Mas o templo era onde a sua alma, sua Ka, teria acesso entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A câmara mortuária, da mesma forma. Era nesse lugar onde a eternidade e a temporalidade se encontravam, onde os seres humanos se colocavam diante dos deuses. Ali era o portal da eternidade. Por isso, deveria ser feito de pedra. Entre a ideia egípcia do passado e o presente, eu encontro uma pequena cerâmica, que foi usada há milhares de anos. Só sobrou a sua base. E eu fico perguntando, qual foi a última vez que alguém comeu nesse prato? Em que refeição ele esteve presente? O que se passava na mente dos participantes daquela ceia? Será que através desse pedaço de cerâmica é possível reconstruir a história passada? Então não saia daí, porque o programa Evidências está só começando. Evidências, temporada especial Egito. Pouca gente sabe, mas a cidade de Luxor é mencionada na Bíblia Sagrada. E daqui a pouquinho você vai ver os textos bíblicos que fazem menção a esta cidade. E esse templo aqui, ele tem uma importância arquitetônica incrível. Em primeiro lugar, porque ele é o único templo do mundo que registra ao mesmo tempo uma arquitetura egípcia, outra islâmica e outra cristã. Nós temos a arquitetura egípcia, que é a original, você pode ver as colunas que estão aqui em redor. Você também tem uma construção muçulmana, logo ali, é muito fácil de ver, muito fácil de identificar. E nós também temos, mais adentro, uma construção cristã. Nesta você pode ver a imagem de Jesus e os 12 apóstolos na última ceia de Cristo. 3 religiões, uma politeísta, 2 monoteístas, encontrando-se arquitetonicamente no mesmo lugar, no mesmo sítio arqueológico. Uma outra curiosidade que marca o sítio arqueológico de Luxor é relacionada à conquista de Napoleão Bonaparte. É que quando Napoleão esteve aqui com seus soldados no século XVIII, ele trouxe junto do exército uma grande equipe de eruditos, de historiadores da arte, de intelectuais franceses. Esses ficavam copiando, anotando as inscrições egípcias, mesmo sem saber o que elas significavam. E Napoleão tirou muita coisa daqui e levou para Paris, que depois acabou fazendo parte da coleção do Museu do Louvre. Mas quando chegaram aqui ao templo, Napoleão ficou tão encantado com a grandiosidade desse lugar que esse templo de Luxor foi o primeiro edifício da antiguidade que recebeu uma ordem expressa para ser restaurado, para ser refeito. Porém, como poderiam fazer o templo? Não havia mais nenhuma ideia de como ele seria originalmente. Lembre-se, naquela época, muitas dessas colunas estavam colapsadas. A fachada inicial, por onde nós entramos, também estava caída. Aqui havia apenas monturos de pedra. Porém, as escavações revelaram, numa das paredes, um desenho arquitetônico da época de Ramsés II. Quando Ramsés II foi coroado faraó, fizeram uma cerimônia aqui. E o artista da época desenhou na parede a fachada original do templo. E a partir desta puderam reconstruir como seria o templo originalmente, e assim você pode ver como é a sua entrada hoje, exatamente como seria naquele tempo.
Agora eu vou mostrar para você esse desenho arquitetônico original que serviu de base para os reconstrutores da época de Napoleão Bonaparte. Para a vista desarmada, essa parede não traz revelação nenhuma, mas se você olhar com atenção os detalhes, perceberá que aqui está desenhada justamente a porta principal do Templo de Luxor. Originalmente, o Templo de Luxor tinha uma grande avenida de aproximadamente 3 quilômetros, ladeada de esfinges de um lado e de outro. Algumas dessas esfinges podem ser vistas até o dia de hoje. Agora imagine como era o processual da entrada de Faraó com sua comitiva por esse lugar anos e séculos atrás. A maravilha que era ter tudo isto intacto, com as cores da época, com as bandeiras da época, até a entrada do templo. Mesmo hoje em dia, a entrada ainda é suntuosa, ela chama bastante atenção. Porém, nada disto estaria de pé nesse formato se não fosse o desenho que está justamente nessa parede. Aqui está uma planta que alguém da época, um desenhista, fez, mostrando como seria a entrada principal do Templo de Luxor. Você tem as estátuas de Ramsés, inclusive aquela que está sentada no trono, com as outras atrás, as bandeiras no topo. Você vê também 2 obeliscos, os mesmos obeliscos que temos aqui até os nossos dias, as bandeiras e a entrada principal. Em outras palavras, eu poderia dizer que temos aqui uma das mais antigas plantas baixas da história. Apenas uma homenagem aos arquitetos que até hoje constroem maravilhas para que os nossos olhos possam contemplar e, quem sabe, pensar um pouquinho quão suntuoso, quão maior, quão mais belo que isto será o reino do céu. Os desenhos e monumentos que estão nessas colunas, nessas paredes, rivalizam sem dificuldade com a arte greco-romana que tanto nos fascina. Até mesmo a arte renascentista, em bons aspectos, perde para o que vemos aqui no Egito. Mas uma coisa curiosa é que essas inscrições que lotam as paredes e colunas aqui não tinham, num primeiro momento, a função de transmitir, de comunicar o conteúdo de um texto. Saiba que menos de 1% da população do Egito sabia ler ou escrever. 99% das pessoas que passavam por aqui naquela época não sabiam o que significava esses desenhos. É por esta razão que eles ficaram com o nome de hieroglíficos, desenhos hieroglíficos, que vem da palavra hieros, que quer dizer templo. A ideia aqui seria desenho sacerdotal, um desenho religioso, um desenho de leitura mais dos deuses ou das divindades ou do mundo espiritual. Não era uma função de comunicar, mas apenas de embelezar. Depois a escrita egípcia passou pela fase hierática, depois passou pela fase demótica, até pular para o copta, que gera uma mistura com o grego, e se tornar língua morta. Que diferença entre a linguagem, a escrita, a linguagem egípcia e a linguagem de Deus? Enquanto uma tinha por função apenas embelezar e esconder, a outra tinha por função ser simples e revelar. Revelar a palavra de Deus, uma palavra que foi dita com sotaque humano. Em meio a esse lugar tão quente, nada como parar um pouco para descansar à sombra. À sombra dessas colunas tão antigas que nos fazem pensar. E esse é o momento em que o programa Evidências, que traz tantas informações, detalhes, datas, nomes, episódios, tira um tempo para descansar e refletir. Qual o sentido da vida? Qual o sentido de tudo isso? Eu fico me perguntando
Será que as pessoas que viram essas imagens, eu falei que menos de 1% da população sabia ler ou escrever, mas isto não os impedia de ficar fascinados. Se hoje, tantos milênios depois, essas pedras ainda tiram o fôlego do visitante, imagine naqueles dias. Hoje são apenas ruídos. Ruídos de uma história que já não está mais aqui. Ruídos que misturam com ruídos presentes, de crianças brincando logo ali à frente, turistas passando lá e quem sabe até um passarinho que com um pouco de esforço você pode ouvir aí também da sua casa. Ruídos que se misturam com ecos do tempo, de uma história que não existe mais. Cada uma dessas pessoas que visita esse lugar hoje tem uma história, um plano de vida, uma expectativa, medos, sonhos, crenças. Aquele passado também. E hoje, muitos deles são anônimos. Sabemos, é claro, o nome de Ramsés e de muitos membros de sua família, até de deuses que não existem. Mas eu não sei o nome daquele escravo ou empregado que ergueu essa coluna aqui, que ficou num sol causticante como este para erguer esse monumento. Quantas mãos trabalhavam aqui nesse lugar, erguendo pedra por pedra que você está vendo. Ah, e não podemos esquecer das estátuas. Lembra do que falamos no início desse programa acerca da ideia egípcia de vida eterna? Cada estátua que você vê era uma forma que o faraó encontrava de, depois de morto, poder interagir com o mundo dos vivos. O faraó podia entrar no mundo dos vivos através da porta falsa, através de sua múmia ou através de uma estátua, caso a múmia desaparecesse. A estátua, portanto, seria o novo corpo de faraó e através dessa estátua ele poderia usufruir as benesses do mundo dos vivos. É por isto que o templo era feito de pedra. Ele não podia ser destruído, ele não podia acabar. Assim, o faraó acreditava que enquanto houvesse a pedra e o templo, ele teria um lugar para atuar no mundo dos vivos, mesmo após estar morto. A crença bíblica é bem diferente disso. De acordo com a Bíblia Sagrada, quando Deus criou Adão e Eva, assim diz o relato bíblico, Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e ambos passaram a ser alma vivente, ou como se diz em hebraico, Nefesh Hayah. A ideia bíblica é que o homem e mulher, a humanidade, não tem vida em si mesmos. A vida que nós temos, ela é dada por Deus. Portanto, nós só vivemos se o Espírito de Deus agir em nós. Somos, como diz o livro do Gênesis, a combinação do pó da terra mais o fôlego de vida que nos faz alma viventes. Explicando isso de maneira simples para você, a diferença entre a ideia egípcia de morte e a ideia bíblica de morte seria esta. De acordo com a ideia egípcia, todos nós seremos eternos desde que sejamos da família divina faraônica, ou desde que obedeçamos a Faraó. Na versão bíblica, não. Nós só seremos eternos se Deus gratuitamente nos conceder a vida eterna. Outra diferença marcante. Na ideia egípcia, o homem continua vivendo após a sua morte através de sua múmia, da porta falsa, através de estátuas de um templo. Mas, de acordo com a Bíblia, o que existe de fato não é uma sobrevida em objetos inanimados, mas sim a ressurreição para o reino de glória no Novo Testamento, o reino de Cristo Jesus. E um detalhe a mais. De acordo com os egípcios, logo após a morte, você já passa pela barca solar até o mundo de Osíris quando você recebe a vida eterna. De acordo com a Bíblia, você tem um sono da morte, um sono da inconsciência, e você será despertado apenas no dia da volta de Jesus, despertado para a vida ou para a morte eterna, dependendo da decisão que você escolher. Bem, da teologia, voltamos para a história, voltamos para o Egito, e depois do descanso, vamos continuar o nosso passeio aqui por Luxor. Bem onde eu estou, nós temos uma de duas estátuas de Ramsés sentado no trono.
você tem Ramsés, você tem membros da família real e muitas inscrições. Veja que colosso é essa estátua, metros e metros de altura, completamente feita. Veja os detalhes da perna do rei sentado, poderoso sobre o trono, olhando para o horizonte, para a frente do templo. Agora, o que me chama a atenção não é o que está em cima, mas o que está na base. Aqui na base do seu trono você tem várias inscrições hieroglíficas e aqui tem algo que me chama a atenção. Você tem a expressão Ren, que significa nome em egípcio, o cartucho sagrado da vida eterna, vazio, e essa cobrinha que seria o F, Ren F. Significava que o seu nome, o nome dele, dure para sempre. A importância do nome para os egípcios era muito séria, era muito alta. Era no nome que estava a vida da pessoa. Apagar o nome de uma pessoa significava dar-lhe morte eterna. E abaixo do seu nome, com o desejo que este seja eterno, você tem mais uma vez vários inimigos de Faraó, todos amarrados e o nome das cidades capturadas logo abaixo. Esta cena aqui, dos inimigos abaixo do trono de Faraó, me faz lembrar uma passagem bíblica, onde Deus exatamente é ilustrado como sendo um grande monarca, sob cujos pés estão os inimigos. Veja essa passagem da Bíblia Sagrada. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto dos teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. Salmo 110, verso 1. O que eu acho fascinante, ou até curioso num templo como este, é como você vê também sempre colunas que demonstram diferentes culturas de diferentes séculos, porém todas tendo um objetivo comum: o endeusamento da natureza humana. E nesse endeusamento, como seres humanos se referem uns aos outros, aos seus líderes, aos seus deuses humanos, aos seus políticos, com adjetivos cada vez mais glamurosos e desejos de vida próspera, eterna, etc, etc. Já que nós estamos falando do período egípcio, mas adentrando a história, aqui também houve uma ocupação islâmica e antes da ocupação islâmica uma ocupação cristã. E talvez antes da ocupação cristã, uma ocupação romana. Aqui nós encontramos 12 colunas, semelhante a estas aqui, repletas de inscrições em latim logo abaixo. Você vê aqui, por exemplo, Bien Victor Augustus, ou seja, que dê uma vitória a Augusto. Enquanto os egípcios dedicavam ao seu faraó o grande Rem da eternidade, o nome eterno, os romanos também diziam que o seu imperador possa ser bem vitorioso, Augusto, quer dizer soberano. 12 colunas como esta foram encontradas aqui, tendo inscrições que podem ser dedicadas a Diocleciano, aos Césares, Constantino, Galério, Maximiano e outros imperadores romanos. Então houve aqui uma ocupação romana. E quando Roma, após Constantino, pretensamente se tornou cristã, novamente os cristãos ocuparam esse lugar, colocando uma nova dedicação, dessa vez a Jesus, como eles viam na sua época. Vamos ver agora então uma capela cristã medieval que tem alguns desenhos que já foram mencionados no início desse programa e que estão hoje cobrindo os antigos monumentos egípcios, mostrando como muitas vezes a história é apenas uma fé e um poder, substituindo outra fé e outro poder. Agora nós estamos no que sobrou de uma capela cópita cristã aqui nos templos faraônicos. Como eu falei, aqui houve uma ocupação dos romanos e depois vieram os cristãos e também fizeram daqui um centro de culto. Eles cobriram o que puderam dos monumentos egípcios com desenhos cristãos, como você pode ver lá em cima. Aquele desenho tem a interpretação que poderia ser a ceia de Jesus e seus 12 discípulos. Os discípulos então estariam em pé, porque o costume da igreja copta era ter a Santa Ceia em pé. Outros, contudo, interpretam que o desenho não seria da Santa Ceia, mas de Jesus sendo assunto aos céus. Como ele está
parcialmente danificado e parcialmente preservado, é difícil saber ao certo do que se trata. Mas são inscrições antigas, desenhos antigos, colocados sobre outros desenhos ainda mais antigos que levam a arqueologia a um dilema. Muitas vezes, descobrir a antiguidade significa destruir a antiguidade. Porque para redescobrirmos o que havia de egípcio por detrás daquilo ali, teríamos que apagar esta arte também copta medieval. Além disso, nós temos aqui, logo na entrada do antigo santuário cristão, algumas imagens, e aquele que está no centro segurando uma bola, certamente seria Jesus, segurando o globo do mundo, do planeta Terra. Note que eles estão todos com trajes romanos. Olha a influência do Império Romano sobre o cristianismo ainda nessa época. Eles estavam pouco tempo depois de Constantino, pouco tempo depois que Constantino havia tornado o cristianismo a religião oficial do imperador. Agora, para fechar a nossa visita aqui a Luxor, eu quero mostrar para você uma outra capela que também não foi feita pelos egípcios, mas também não foi feita nem pelos romanos, nem pelos cristãos. Foi feita por Alexandre o Grande. Venha comigo, você vai conhecê-la agora. Estamos a ponto de entrar na capela erguida por Alexandre o Grande, mas espere um pouquinho só que eu quero antes explicar o contexto dessa capela para você. A divindade que mais se repete aqui nesse templo de Luxor, talvez a mais sistematizada, a mais evidenciada, seria o deus Amon. Ele aparece aqui. Note que ele tem duas grandes penas na cabeça e aqui ele recebe sempre oferendas e mais oferendas. Mas você sabe que as religiões, os credos, as crenças passam por uma espécie de modificação ao longo do tempo, onde sincretismos são agregados à visão original daquele credo e novas imagens são criadas. Pois bem, havia uma lenda no Egito de um sujeito, um egípcio chamado Men. Men, esse era o seu nome. E quando esse homem estava na aldeia, todos os outros foram para a guerra e só ele ficou na aldeia. O fato é que, após a batalha, vários homens morreram. E quando eles voltaram, aquele homem, Men, havia copulado, tido relações sexuais com praticamente todas as mulheres da aldeia. Furiosos, aqueles que voltaram acabaram castigando aquele homem com algo pior do que a morte. Cortaram-lhe o braço, a perna e o órgão sexual. Mas depois perceberam que acabaram cometendo uma injustiça. É que muitas mulheres estavam grávidas e aqueles homens que haviam morrido na batalha teriam finalmente uma descendência garantida, porque durante a sua ausência, Men acabou tendo relação sexual com as mulheres. Eu sei que para a cultura ocidental brasileira, isso é uma coisa inadmissível, mas lembre, nós não estamos muito longe da cultura bíblica do Antigo Testamento. Quando um homem morria, era comum, mesmo na lei mosaica, que um parente pudesse casar com a viúva, ter filhos com ela e assim ela geraria descendência para aquele que havia morrido e não deixaria que o seu nome apagasse na história. Não era muito diferente com os egípcios. Então, em virtude disso, com o tempo, a figura de Men acabou sendo ligada à figura do deus Amon e tornou-se um deus da fertilidade, Amon-Men. Nesta nova versão, as imagens de Amon-Ré eram desenhadas como sendo um deus sem um braço, sem uma perna, porém com um órgão sexual pronto para o ato sexual. Assim, ele tornou-se um símbolo de fertilidade e de garantia da descendência de um homem. Muito bem, quando Alexandre o Grande esteve aqui, ele se tornou devoto de Amon-Ré. E em sua homenagem, ele ergueu esta pequena capela que está aqui ao fundo. Ela não é muito sofisticada como o templo egípcio, mas é curiosa de se observar. Vem comigo, você vai ver. Então, finalmente, a capela de Alexandre o Grande. Inclusive, um dos desenhos que há aqui, de um homem oferecendo tributos a Amon-Men,
Acredita-se que seria a própria imagem de Alexandre, Alexandre o Grande. Ele esteve aqui, um lugar simples, sem muita sofisticação, de um conquistador macedônio que tinha pressa, pressa de vencer, pressa de lutar, pressa de conquistar, mas talvez tão apressado para as coisas importantes que não teve tempo para aquilo que é essencial. Terminou sua vida de maneira trágica, aos 33 anos, podendo viver muito mais do que viveu e muito mais com abundância. Espero que você aprenda com a história passada para não cometer os mesmos erros no presente. Semana que vem no Evidências. Seja como for, considerando que o êxodo ocorreu antes de Akenaton, por que não supor que a presença hebreia naquele país, com todos os efeitos que surgiram diante da libertação do povo de Deus, não teriam deixado alguma semente para o futuro que influenciou o próprio faraó? Não podemos ser taxativos em afirmar isto, mas o que encontramos na história não deixa de ser muito interessante.